Agora tá gravando. Oi, aí, Boa tarde, boa tarde aí, tudo bem com você? tudo bem? Estava muito ansiosa, não ansiosa do modo ruim, mas bom, né, do modo bom, para termos essa nossa conversa que a gente vem estudando a Bíblia. São 26 estudos que a gente já fez, né? Que bom. Aliás, hoje é o 26º, hoje é a vida no Espírito. Então, é muito bom sempre, toda semana a gente se vê para a gente matar as saudades e estudar a Bíblia. É verdade, Você gostaria de orar com a gente nessa tarde? com certeza. Senhor, agradeço ao Senhor por esse momento, por estar já há 26 domingos conhecendo mais da sua palavra, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por aí de sempre disponibilizar esse tempo para me ensinar a sua palavra. Obrigada por nós duas estarmos bem, estarmos saudáveis, pela presença do filho, da sobrinha, do filho netinho e da nora dela. Obrigada, Senhor, por tanto eu quanto a Aide estarmos em um momento de transformação e de melhoria pessoal, aumentando nosso merecimento pelas coisas. Hoje a gente é consciente que a gente merece muito mais, e a gente é consciente disso graças à inteligência que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigada por nossas vidas. Amém. Amém. Pois é, muito bom a gente saber que tem um Deus, né? Que tem um propósito para a gente e a gente não pode ser menos do que o propósito dele para a gente, né? A gente tem que atender esse propósito. E hoje nós vamos estudar a vida no Espírito. Você pode ler a primeira pergunta? Eu vou ler, eu vou só marcar aqui onde é que está o versículo, só para eu não me perder. 16, aqui. Vamos lá. O estudo de hoje é a vida no Espírito, né? Primeira pergunta. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? Está no livro de João, do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Então eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Nossa, que lindo, né? Lindo, né? Na minha Bíblia diz consolador, né? Vai ser aquela pessoa que vai estar do nosso lado para sempre, porque Jesus, quando ele veio para cá, ele vai ficar, ele veio para a Terra, né? Ele ficou com uma parte humana e uma parte divina, né? E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, né? Ficou com a responsabilidade de estar em todo lugar nos consolando. Na verdade, Deus, Jesus, todos têm a mesma função, mas se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E esse Espírito Santo é aquele que, quando a gente está triste, parece que a gente ouve uma pessoa falando com a gente. E quando a gente vai escolher alguma coisa, ele dá um palpite, né? Sempre a gente sente, a gente chama a voz da consciência. E é, sempre nos orienta e diz onde seguir e o que fazer. Mas nem sempre a gente escuta, mas nós vamos falar positivo, né? Para a gente saber, A gente deve pedir isso, né? né? Que ele nos ensine a Que ouvir. ele não. Porque o que acontece? Ele fala e a gente, será que foi Deus? Será que não foi? Quando ele não responde o que a gente quer, a gente começa a duvidar que não foi bem assim, e começa a dar desculpa pra gente mesmo, né? Muito bem. As coisas, a gente não. Vamos para É. Vamos para a pergunta 2. o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Aqui. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando o alimento, com alegria e simplicidade de coração. Então, o que, que eles faziam? Eles tomavam Eles o alimento estavam com alegria sempre, e simplicidade no coração. juntos, né? Existe uma diferença em estar juntos, estar unidos e estar unidade. Quando você está junto, às vezes, você está junto porque não tem outra opção.
né? Você está junto porque não tem opção. Mas quando você está em união e quando você está em unidade, é uma opção sua. E eles estavam nessa unidade, nessa união, partindo o pão de casa em casa, eles faziam cultos nas casas, eles iam para o templo, mas não se, assim, não queriam só aquilo. Tipo, no templo era mais uma coisa mais formal, né? Que você chega e quase não pode cumprimentar muito, não pode estar conversando muito, mas aí iam nas casas para ajudar uns aos outros, para falar da Bíblia. Um levava uma comida, outro levava outra, então eles estavam sempre juntos, né? E eu acho isso muito bonito. E hoje, várias igrejas adotam um sistema parecido que chama pequeno grupo. Eu até tinha um aí em Currais Novos. Então, esse pequeno grupo era tão maravilhoso, a gente conversava, dizia o que estava passando, orava uns pelos outros, e um ajudava o outro, às vezes era até com dinheiro ou com alguma ideia, né? Por exemplo, eu não fiz isso, não sei como fazer. É o que? A palavra de alguém nos ouvir de verdade. Então, Nos ouvir e nos ajudar. não, isso aí você seu pequeno grupo, mas a gente faz isso direto. Por que a gente gosta tanto de confraternização, de ir para perto da família, de se reunir com amigos, como que a gente já fez tanto? Porque ali a gente se sente próximo. E ali a gente não está junto obrigado, a gente está junto porque quer. Exato. Então, essa é a verdadeira unidade, a união quando você está junto porque você quer, né? Tá junto. Vamos para 3? Vamos. 3. Quando se cumpriu as promessas? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então, eu conheço isso, umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nossa, eu acho isso tão emocionante que eu até fiquei com vontade de chorar, porque já imaginou você assim, literalmente do nada não, que lógico que aqui é o Espírito Santo, você começar a falar no idioma que a pessoa tiver, que você nunca viu na sua vida, e você olha e sabe falar no idioma dela para que ela consiga lhe entender. Entender. E foi muito interessante que eles ficaram, porque Jesus tinha prometido que mandaria o Espírito Santo, mas eles acreditaram, porque muitas vezes Deus diz uma coisa e a gente não acredita. Mas eles ficaram 10 dias unânimes em oração, pedindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, né, em forma de línguas de fogo, tipo uns raios de fogo, sei lá, umas labaredas descendo, e a casa se encheu de fumaça e um vento, e eles sentiram uma presença assim miraculosa, será maravilhosa. E quando o Espírito Santo entrou neles, cada um falou uma língua que nunca tinha falado, e os outros que estavam lá ouviram, né? Ouviram nas suas línguas, e houve 3.000 conversões ao mesmo tempo, assim. Então, quer dizer que eles ficavam sempre dentro de uma casa, mas eu acho que nessa hora eles foram lá para fora, né? Porque foram lá para fora de uma vez só. E com pessoas que eram ninguém, né? Não era assim o presidente da República, um grande general. Não, era uma pessoa como eu e você, lógico, que já tinha convite com Jesus, mas assim, hoje a gente sabe quem é Jesus, mas naquele tempo Jesus não era conhecido, né? E teve pessoas, a Bíblia relata, que tinham vindo, porque tinham ouvido falar de Jesus e tinham vindo para Galiléia. Só que quando eles chegaram, Jesus já tinha subido para o céu. Então eles estavam loucos assim para saber quem era Jesus, porque eles tinham ouvido falar em outros países. Então eles não falavam a língua dos discípulos, nem o discípulo é deles. Mas com a vinda do recebimento do Espírito Santo,
eles receberam essas línguas e eles ficaram cheios de poder. E esse Espírito Santo não saiu deles mais. Eles ficaram com o Espírito Santo e depois disso eles foram muito perseguidos, né? E cada um foi para uma região. Então cada um foi dirigido pelo Espírito Santo e de acordo com as línguas que eles tinham aprendido, eles saíram e pregaram o evangelho assim Isso. rapidamente, né? O A Espírito todo mundo que Santo é o estava Espírito conhecido. Santo, né? A gente realmente deve orar bastante para que cada vez mais o Espírito Santo também nos inunde, como já aconteceu. Quando a gente vê, escuta essas histórias, a gente vê. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. É só É justamente verdade. entrar em oração e literalmente ter fé. Acreditar que aquilo É, também pode acontecer comigo. Como pronto, você aqui me ensinando a palavra de Deus, é o quê? O Espírito Santo que enche você de fé, enche você com as palavras corretas para vir aqui me ensinar. E eu fico toda feliz. e enche você também para você entender, Exato. porque o Espírito Santo tem que estar presente em ambas as partes, né? Porque eu sozinha não consigo, e você sozinha Não, pode entender, mas não compreender o suficiente. E o Espírito Santo te, te ilumina e me ilumina também. E assim a gente faz esse estudo que está sendo maravilhoso. E eu já estou pensando, hoje eu estava pensando de que falta só um para a gente terminar, mas tem outros estudos e tem outros assuntos. Eu estou com vontade de a gente continuar. não, O que, com é que você acha? certeza. Quero. Eu quero. Né? E até que eu não tenho nem noção de quantidade de estudos, né? Já que como você me manda toda a vida, eu não sei. Mas eu É, preciso saber a palavra de Deus é uma necessidade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente realmente vê que tudo que a gente vê já tinha na Bíblia. Só que eu verdade. não sabia das coisas da Bíblia. Aí eu tô vendo através da ciência e já tinha na Bíblia, tudo. Ou seja, as grandes descobertas que eu tô tendo nesse ano de 2020, em plena pandemia, já existiam há milhares de anos atrás. Não é nada de novidade. Mas para mim é. Mas é tão bom, né, descobrir. E outra, minha irmã, quando a gente começou a gravar, ela veio aqui, que ela leu um verso ontem, ficou encucada, falou comigo hoje de manhã, não estou entendendo esse verso. Aí, agora ela disse, já começou? Já. Porque ela tá lá com esse verso, assim, muitos anos que ela lê a Bíblia, a gente estudou no livro de Daniel, a gente estudou o livro de Daniel esse ano, assim, detalhado, e ficou um verso que a gente não entendeu, que ela agora não entendeu. Aí está falando agora com o esposo dela, e quando eu sair daqui já quero saber qual a joia, né, que a gente achou, ela achou nova, que não é nova, né, mas que está na Bíblia, que a gente não conhecia. Como tem pérolas na Bíblia, né? Cada dia que a gente estuda mais, a gente aprende. Vamos para outra? E sempre é novidade. Essa é a parte mais incrível. Foi escrita há milhares de anos atrás e sempre é novidade. Nunca é É aquela verdade. área naquele tempo. Não, é hoje. É hoje, é para hoje. Eu acho isso lindo. Mas vamos lá. É o 4, né? É. É. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si, sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. É isso mesmo? É. Eu vou explicar. É É, eu que tinha eles faziam assim, né? Eles eram tão unidos e em unidade que a maioria deles vendia terrenos, casas,
o que eles tinham, eles vendiam e davam para essa comunidade, porque eles tinham que se alimentar. Então, Mateus, ele tinha dinheiro guardado, ele ajudava no tempo de Jesus e talvez até depois. Nicodemos, ele também tinha dinheiro e ele ajudava. Então, tinha pessoas que viam os outros ajudando e diziam, eu também vou ajudar. E certa vez, um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira viram todo mundo ajudando, então eles combinaram, olha, a gente vai vender um terreno, aí a gente vai trazer o dinheiro todo para vocês, para nós. Aí, quando ele vendeu o terreno, ele achou muito dinheiro, assim, muito para dar. Então, o que ele fez? Ele combinou com a esposa de dizer que tinha sido tanto, a mais baixo do que tinha sido. Vamos dizer, ele vendeu por 100 mil e disse, não, vamos dizer que vendemos por 50. Aí, ok. Aí ele chegou lá, diante de Pedro, dos apóstolos, e disse, olha, eu vendi meu terreno por 50 mil. Aqui está todo o dinheiro que eu te dei, que eu ganhei. Na mesma hora, o Espírito Santo disse a Pedro, Que era mentira dele. ele está mentindo. Ele vendeu por 100, eu não sei por quanto é. Estou só dando um exemplo. Ele vendeu por 100 e está mentindo, dizendo que é por 50. Aí Pedro disse, Ananias, esse terreno não era seu? Se você quisesse vender, vendesse. Se não quisesse vender, não vendesse. Não precisava se gabar que está dando o dinheiro de um terreno. Então você não mentiu aos homens, mas a Deus. E ele caiu morto. Foi assim, muito triste. Ele caiu morto no chão. E aí levaram ele e enterraram. Uau. Daqui a uns 10 minutos, não sei, meia hora, chega a esposa. Eita, caiu aqui meu tripé. Tá me vendo? Tô. Caiu. Chegou a esposa chamada Safira e disse, Pedro, Ananias veio aqui trazer o dinheiro? Aí ele disse, veio. Aí ele deu o dinheiro? Deu. Aí Pedro disse, por quanto vocês venderam o terreno? Ela falou, por 50. E demos tudo a vocês, né? Se achando assim que tinha feito uma grande coisa. Então, na mesma hora, Pedro disse, os pés que levaram teu marido para a cova vão levar você também. Uau. Porque vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo para Deus. Sim, Na mesma hora ela caiu morta. isso é muito barra, né? Às vezes a gente acha muito forte. Eu já cheguei a achar muito forte. Só que a igreja estava começando. Não, A aí, igreja estava... sabe por quê? É aquela coisa assim, mentira tem perna curta e tantos ditos populares que a gente tem. Porque o que acontece? Ele podia ter chegado e ter dito a verdade. Olha, eu disse que eu ia dar tudo, mas eu tenho medo de ter passado necessidade com minha esposa, sei lá. Então eu vou dar só uma parte. Pronto. Mas quantas vezes Pronto. a mesma coisa que Ananias não fez? Chega, vai se gabar para o povo por uma besteira que não é necessário. A gente vai se gabar com aquela coisa. Se você vai dar, que uma mão não veja o que a outra tá dando, né? É isso que eu ia falar. Muito bem. Porque quando o problema deles terem morrido é que eles não estavam fazendo de coração como os outros estavam fazendo. Eles viram a possibilidade de ganhar alguma fama, né? Ó, tem gente dando 10, tem gente dando 20, tem gente dando 40, nós vamos dar tudo. Aí depois, não, 50 ainda barrava todo mundo. Então, como a Bíblia já tinha sido escrita dizendo que a mão direita não sabia o que a esquerda fizesse, e a igreja estava começando, imagina a igreja começar com mentiras, né, dos irmãos,
e não acontecer nada. Fora isso, Aide, o que acontece? Desde o Antigo Testamento Licença, vou beber uma água. toda, desde o Antigo Testamento, o que é que a gente vê? Os mandamentos da lei de Deus. E a mentira, você diz, é só uma mentirinha. Não. A mentira, bom, na Bíblia católica, pelo menos, não sei como é que é na outra, não pecar, não levantar esse falso testemunho. É o quê? Não mentir. Ou seja, já Não mentir. você vai fazer uma doação com a mentira? E assim, às Sem vezes a gente acha que dar falso testemunho é só contra alguém num tribunal, né? Não. Mas é qualquer coisa que não seja real, né? De você mesma, dizer que tem um diploma, ou dizer que tem dinheiro, ou dizer que fez isso, é falso testemunho. O que você faz que está errado, é mentira, é um falso testemunho. E Então, outra, assim, tipo, segura a nossa é um caso sério para a gente não dão certo. pensar. Começa a mentir, diz, por que esse negócio tá dando certo? Lógico que a gente faz isso e não se toca. Mas assim, quando a gente começa a mentir, aquelas pessoas que com certeza você conhece, aqueles mentirosos, mentirosos compulsivos, aquele povo que mente com tudo. Primeiramente, tudo que a outra pessoa diz, você não acredita. Eu tenho uma mentirosa compulsiva próximo assim a mim, pelo menos ela disse que não é mais não, mas ela era e ela era consciente disso. Era muito complicado, porque nada que você fala, que essa pessoa fala, você bota credibilidade. Quando ela realmente Não, é verdade. histórias que a gente tem, né? Ou seja, quando É, precisar de ajuda, ou quando realmente for uma verdade, ninguém vai estar lá para ajudar, porque ela mente. acreditar. Mas é só uma besteirinha. Não, só que ela nunca é só uma besteirinha, porque sempre uma mentira vai levar a outra para encobrir aquela primeira e assim vai indo. Uma bola de E neve. o pai da mentira, a Bíblia diz que é o próprio diabo. Ele foi o primeiro mentiroso. Então, o pai, que a gente tem o pai da medicina, o pai da psicologia, né? Ele é o pai da mentira. Ele foi o primeiro que inventou a mentira. Então, o Espírito Santo não ia deixar que logo no início da igreja, né, apostólica, né, que é feita pelos apóstolos, já houvesse mentira e não fosse castigado, como se o Espírito Santo não dissesse, olha, eles estão mentindo. Então, eu creio que foi uma lição bem forte, né, bem dura, mas que, como foi o Espírito Santo que fez, merecida, né? Vamos para outra? Acontece, né, na nossa Diga. vida, a gente diz, eu não mereço. Será que você não merece? Começa a pesquisar o que você já fez no seu passado. Que isso aí, Verdade. levante a primeira pedra quem nunca pecou. Quem nunca pecou. Exato, essas coisas acontecem por quê? Pra gente ver que quantas coisas a gente já não fez de errado, né? Também a gente não se sentir lá o bonzão, o melhorzão do que os outros. Que não, os humanos somos aqui o quê? Infelizmente erramos com frequência, mas sempre trabalhamos para errar cada vez menos. Muito bem. Vamos lá. Próxima. Vamos lá, 5. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João, capítulo 16, versículo de 8 a 13. Só um momento, tá? Aqui. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é pecador? Aqueles que não acreditaram em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. Eu vou sublinhar Muito bem. se eu realmente quero explicação, que eu também não entendi, não. Pronto. Quem é esse advogado? Jesus. Não, desse verso aí. Nós estamos falando de quem hoje? O Espírito. Nós estamos falando do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo vier, logo no início do capítulo, a gente vê que tem a missão do Consolador. Esse advogado consolador ia ficar no lugar de Jesus, é o Espírito Santo.
Então, quando ele vier, quer dizer, quando Jesus fosse embora e viesse o Consolador, esse advogado, na sua Bíblia advogado, na minha Consolador, o Espírito Santo. Então, quando ele vier, que ele já veio, né, desde aquele dia das línguas de fogo, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aide, tá me ouvindo? Você apertou no mudo aí. Ei, peraí, só um momento. Memé, tu tá desocupada? É a irmã Maria que tá ligando para mim, aí eu não posso atender agora. Depois eu ligo para a senhora, irmã Maria. É o seguinte, então, o do pecado, da justiça e do juízo, porque todo mundo quer justiça, né? Assim, né? Eu quero justiça, você quer justiça, mas às vezes a justiça para mim é condenar você, e a justiça para você pode ser me condenar. Exato. Mas ele sabe, quando ele vier, ele vai saber discernir o pecado, porque não creem em Jesus, que aqui tem em mim, né? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque este príncipe deste mundo, quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Ele já está julgado. Ele já está julgado e condenado. E Jesus disse assim, o que eu tenho para dizer, eu não posso dizer agora, porque era forte demais para ele dizer para os discípulos, e eles não estavam ainda preparados para ouvir. Mas quando esse Espírito voltasse, viesse, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele iria guiar esses apóstolos em toda a verdade. E o Espírito Santo não ia falar de si mesmo, ia falar de quem? De Jesus e do Pai. E iria também, no verso 14, glorificar, porque os três andam de unidade, em unidade. Um fala bem do outro, o outro fala... Isso, muito bem. Então, Jesus ia voltar para o Pai, ia mandar o Espírito Santo. E tem também uma passagem que é muito legal, que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo que a gente estudou da Bíblia, entendeu? Ele quem nos ilumina, e um dia que eu precisar de falar um estudo bíblico que tivesse a Bíblia, ele vai me lembrar. Agora, teve um pastor que falou assim, que o aluno foi fazer uma prova, você que é professora sabe disso, ele foi fazer uma prova e falou assim, ai meu Deus, me ajuda a lembrar daquilo que eu estudei, só que o aluno não tinha estudado. Então, ele não ia lembrar de nada, nem prestou atenção à aula. Então, o Espírito Santo, quando já está aqui entre nós, então ele lembra a gente das coisas que a gente já viu, que a gente já estudou. Né? Um animalzinho, hoje é dia do animal, dos animais, e tem um cachorrinho latindo, por certo, para comemorar o dia dos animais. Dá ouvido daí? Então, nosso amiguinho aqui do lado. Então, o Espírito Santo tem várias funções, entre elas, convencer o mundo. O mundo quem são? As pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu agora? Entendi. Entendeu? Obrigada. Vamos para a sexta? Vamos. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. A gente estudou em um estudo passado, eu acho que foi no 23, que existe o batismo, né, por imersão. Então, quando essa pessoa escolhe ser batizada, ela nasce da água e do Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Então, quando ela nasce, quando a gente se batiza, a gente recebe o Espírito Santo. Certo? Agora, continuar com o Espírito Santo vai depender da nossa comunhão. Né? É como, por exemplo, você passou no Enem. Antigamente tinha vestibular, você passava. Agora, passar de ano, você tinha que continuar estudando. Não é porque você foi aprovada no Enem que você vai
tirar boas notas e passar na sua faculdade escolhida, né? Assim? Então, você se batiza, recebe o Espírito Santo. Mas todos os dias você ora, você suplica, você pede, você clama, você adora a Deus e pede o Espírito Santo. E porque a gente nunca está pronto, a gente sabe que a nossa vida é cheia de degraus, é uma jornada. A gente chama de santificação. Às vezes a gente acha que já está lá, ai, tem 10 degraus, a gente está no quinto, ai, felicidade, aí a gente faz um negócio errado, dá uma caída, volta para o primeiro, ou quando é menos a gente volta 2, mas tem vezes que a gente volta para o 0 e começa tudo de novo. E a gente pede o Espírito Santo, e às vezes a gente acha que ele não está lá, que ele não está te vendo, mas quando a gente está preocupado, quando a gente está pensando, quando a gente quer, é porque ele ainda está com a gente. Se você não pensasse nele, não tivesse nada a ver assim, quer saber? Então talvez ele não tivesse com você, mas se você está querendo, está pedindo, é porque é um sinal de que você tem o Espírito Santo. Né? Isso é muito bom saber. É muito bom mesmo. A sétima. Vamos lá. Como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Eu acho que foi bem essa pergunta, já que eu respondi. 5, Mas vamos lá. Capítulo 5, versículo 32. Só um momento, tá? Aqui. E nós somos testemunhas dessas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Muito bem. Então, além de você pedir, você obedece à voz dele. Então, quando você obedece a Deus, você obedece ao Espírito Santo, obedece a Jesus, e é uma prova de que ele está com você. Né? Se Deus diz assim, faça isso e você não faz, então é como se você não quisesse obedecer ao Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, sabemos que esse caminho, essa caminhada é uma jornada, a vida é uma jornada um pouco difícil, né, devido ao pecado que entrou no mundo, porque ia ser uma vida maravilhosa sem pecado, mas o pecado destruiu assim a nossa mente, né? Impregnou nossas ações, nossos pensamentos. Então, a gente precisa do Espírito Santo para a gente continuar vivendo, não só sobrevivendo. A gente precisa de uma vida em abundância. E essa vida em abundância só temos com o Espírito Santo. Eu não sei se nesse outro verso vai dizer isso que eu vou dizer a você, mas tem um verso que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio, e tem mais outra, que eu esqueci agora. São 9, parece. É um fruto com vários gomos, como uma laranja cravo, mexerica. Ela é uma fruta só, mas ela tem amor, alegria, paz. Então, eu sempre peço esse dom da alegria, né, que é um dom muito necessário, a alegria, amor, né, e o domínio próprio para mim. Eu peço todos, mas eu fixo muito nesses aqui, da alegria, do amor e do domínio próprio, porque quando a gente consegue dominar a nossa língua, né, a gente domina uma cidade, né, a gente domina o mundo com a língua. Com certeza. Até no curso que a gente estava fazendo, disse que o quê? O que é uma pessoa... eu não lembro exatamente como foi que ele falou. O que... Diogo. Aquele que ele que dá uma pessoa de personalidade forte. Personalidade forte, perfeito. O que é uma pessoa de personalidade forte? Aquela pessoa que se controla. O que é uma pessoa que diz, eu tenho personalidade... Que diz, eu tenho personalidade
forte. É uma pessoa que é descontrolada, que qualquer coisinha explode. E não, personalidade forte é justamente você ter o autocontrole de si próprio. E assim você conseguir lidar bem em todas as situações. Não ser dominado por cada palavra ou por cada coisa que qualquer pessoa chega na sua vida e diz, né? E diz. E é um dom do Espírito Santo, do domínio Eu próprio, sabia né? disso. E assim, é um dos. Eu falo muito na terapia, que eu peço muito isso. Amar, porque amando a gente se dá melhor, né? Alegria, porque você vai ter a sua alegria, que é a do Espírito Santo, e vai trazer para onde você está, seu convívio. E o domínio próprio é quando você tem a personalidade forte de influenciar as pessoas sem precisar usar as palavras, principalmente se zangar, essas coisas, né? É um líder, né, real, porque um líder é isso, a É, pessoa que não precisa o outro ter medo dele, mas não. Só por ele ser quem ele é, ele já lhe quem ele é, é que muito. meu Deus, que o grande eu errei. O maior líder que já existiu foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque eu sou. É, Então, não precisa de explicação nenhuma. Ele é. E acabou. verdade. Então, porque tem assim, confiança não se impõe, se conquista, né? Então, às vezes a gente quer impor, mas o verdadeiro líder não precisa de impor. Ele vai conquistar a confiança e a liderança vai ser uma coisa natural, né? Mas isso tudo para a vida, eu tenho medo da hora do Zoom acabar, para a vida Duas pessoas. secular, O problema é que é, eu tenho três, mas duas fiquem à vontade. tudo bem. O que eu queria dizer? Como era que eu estava dizendo? Eu esqueci agora. Para a vida Sim, para a vida secular, de trabalho profissional, nós precisamos do Espírito Santo. Para a nossa vida, na nossa família, no nosso lar, com relacionamentos, com nossos filhos, nossos pais, precisamos do Espírito Santo. Então, porque muitas vezes as pessoas acham que a parte espiritual ela fica tipo de reserva lá num canto. Se der, a gente lida com essa parte espiritual. Não, nós somos um ser holístico, né? Nós somos um ser total. Não tem partes separadas. O que faz a Sani, o que faz a Ide é o físico, mental e espiritual, né? Então, nós não podemos dizer assim, não, hoje eu vou trabalhar só com o meu mental, amanhã com o meu espiritual, hoje o meu físico, não. Eu tenho que ser um todo, né? Somos indivisíveis. Então, quando a gente pede o Espírito Santo, essa vida cheia do Espírito Santo vai ser vista no seu trabalho, onde você estiver, numa live que você fizer, numa escola, numa repartição, ou sendo um executivo ou um coach, onde você estiver, você vai passar isso, porque é isso que você vai estar cheia. Em casa, você tendo o Espírito Santo, você vai encher sua casa de bênção com a sua família, seus filhos, seu esposo, ou seus pais, seus irmãos. Então, às vezes a gente pensa que estudar a Bíblia é só para as pessoas pobres, para as pessoas que não têm intelectualidade, que não estudam muito. Mas quando a gente vê esses multimilionários, né, que a gente está fazendo cursos com eles, a gente vê que todos eles seguem a Jesus, seguem a Deus, têm a Deus como meta. Então, para a pessoa alcançar uma prosperidade, ela tem que estar com Deus. Porque aí a vida dele fica completa, né? Quando você Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Então, é muito bom as pessoas saberem que falar de Deus, conversar com Deus, estudar a Bíblia não é para pessoas leigas, só para pessoas de baixo nível intelectual ou baixa renda, não. É para todos. E quanto mais a gente estuda, mais sábio a gente fica.
Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, quer dizer, você respeita, que você honra a Deus, começou a sua sabedoria. O resto vem depois, né? Então, ainda falta uma, né? Não, O mas eu que devemos pedir hoje a Jesus? Quer falar alguma coisa? uma coisa. Você falou isso aí, e assim, obviamente já está na Bíblia, né? Mas eu vim descobrir agora, esse ano, em plena pandemia, isso. Porque Sani, tinha a mente tão pequena que era aquela coisa, ainda sorte no jogo, azar no amor. Eu achava que só podia ser feliz em uma área da minha vida. Isso pronto, isso era a felicidade máxima que eu poderia ter, mas não. Quando você tanto conhece a Bíblia, quando você conhece assim, quando você conhece a Bíblia, Deus fez a gente para ser abundantes, e é para ser abundante em uma coisa, isso não é abundância. Não. Mas o que acontece? Meu pensamento era tão, minha mente era tão pequena que uma coisa era o suficiente. Ficasse feliz. Não, eu já pensei isso também. Eu já pensei nisso também, porque, tipo assim, que não dava para ser feliz totalmente, então eu ia focar só num lado, né? E Deus não quer que a gente seja uma coisa torta. Ele quer que a gente seja... O que acontece? Os ditos populares, sorte no jogo, azar no amor. É para você entender. Você nunca vai ser feliz em tudo. Não é assim que funciona. Você só vai ser feliz em uma coisa e ache bom porque está sendo feliz nela. E essa é a vida toda com a mente pequena e achando que a gente merece pouco. Como a gente pensa, a vida toda que merece pouco, que a gente consegue. Pouco. Que é exatamente o que você acha que você pode conseguir. E assim a gente tem uma vida muito infeliz, muito abaixo do que a gente realmente deveria ter. Porque a gente se contenta com aquele pouco. E Deus não tem pouco para dar. Pois Ele tem muito e é abundante. Diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nossa, isso é muito né? lindo. E eu vim ter eu já escutei isso há tanto tempo. Muita gente do bem, muita gente do bem, estudioso, legal, bom amigo, tem essa crença limitante, que a gente não pode... Isso é escassez, né? Que a gente aprendeu, é escassez. A gente tem uma coisa de estar... Não vou dar essa última moeda a ninguém, porque eu vou ficar sem nada. Eu não vou... A gente não acredita, a gente é muito... A nossa mente é muito limitada, mas isso tudo foi o pecado. Não, exato. Eu não sei onde está isso na Bíblia, mas possível você sabe. Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, que é a menor semente que existe, a gente conseguiria... Foi Jesus que falou. O outro, exato. Aí pronto, a gente já fica calado. A gente tem a fé tão pequena, tão pequena. E o grão de mostarda, eu tinha 5 grãos de mostarda colados num durex. Eu nunca vi e os 5 grãos de mostarda eram tão pequenos que ele era menor do que a cabecinha do alfinete, cada um. Para você ver. E quando você planta, ela fica um arbusto, um dos maiores arbustos é a mostarda. Né? Nossa, isso é muito... E assim, eu guardava que uma vez na igreja o pastor fez uma pregação e deu essas mostardas a nós. E uma vez eu fiz não sei se foi um sermão na igreja ou foi uma aula que eu levei esses grãos, que eu consegui, não sei como, e mostrei às pessoas. Então, nossa fé é tão pequena, gente, tão pequena, que um grão de mostarda, sabe, menor do que um mosquitinho. Um mosquito dá umas 4 sementes, sabe? Isso é muito importante. Para quê? Para a gente deixar de ser arrogante e prepotente e se sentir melhor que os outros, porque a gente não é melhor que ninguém. E quando uma coisa dessa e a gente sabe que é verdade, bom, foi só Jesus que disse. A gente sabe que é verdade. Você pega e no lugar daquela arrogância você baixa a sua bola e vê, não, peraí. Será que geralmente assim, eu tô certa, você tá errada. Não sei o que foi, não, mas você tá errada. Então, será que eu tô certa? Será que... Justamente para o quê? Para que você sempre pense também pelo lado do outro, não só pelo seu, né? Pela vontade do outro, por como o outro vê a mesma situação que você. E me lembrou agora, fugindo um pouco do nosso assunto, mas é bem importante falar. Meu terapeuta, um dos meus, disse assim, Aide, qual a diferença entre humildade e capacidade? Eu falei, essa é difícil.
Porque eu pensava que ele ia falar humildade ou humilhação. Aí era fácil eu falar, né? Mas humildade e capacidade eu achei difícil. Eu falei, eu acho que humildade é você reconhecer a sua capacidade, mas não querer ser melhor do que os outros. Mas você reconhecer que é capaz, mas ser humilde para aprender mais. Assim, eu sou capaz, mas eu tenho que aprender mais em qualquer área da minha vida. E a Por gente já exemplo, sempre, né? Então ele já falou, estuda tanto tempo. A sua irmã, que você acabou de dizer aí, vocês estudaram aí Daniel, que é um livro que eu li pouquíssimo, por sinal, mas vocês estudaram Daniel e ela estava com dúvida aí em um versículo. Não era coisa que ela nunca tinha visto, né? Mas ela tinha visto, a gente estudou muito, a gente tem um livro aqui que é verso por verso de Daniel. Verso por verso. E ela ontem, ou foi hoje de manhãzinha, leu um verso que deixou ela, não entendi, e aí foi atrás de mim, eu não tenho que estudar ainda sobre isso, e aí conversou com o esposo dela, assim que terminar essa conversa aqui, eu vou saber se ela já desvendou o mistério, né? Mas é muito interessante. A gente precisa de humildade para receber o Espírito Santo, mas a gente também precisa de saber das nossas capacidades, não perfeito. é? Ser humilde, mas não ser humilhado, se sentir humilhado, porque Jesus era humilde, mas ele sabia para que veio, ele sabia falar, né? Então vamos para a última. Vamos lá. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Uau, que lindo. Né? Às vezes a gente fica. Já aconteceu comigo de ter medo de orar por alguma coisa, orar para ter isso, ter aquilo, mas tem um verso também que diz: pedir e dar-se-vos-á. Eu conheço pessoas que não vou incomodar Deus com isso, não. Não é incômodo nenhum, ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não vai se incomodar, porque eu vejo, eu como mãe, meu filho pede uma coisa e às vezes ele nem pede, eu adivinho o que ele quer, né? Então, meu neto me pediu um presente e eu não entendi o que ele queria, né? Aí eu falei, tá bom, quando você estiver aqui, aí você escolhe, porque era um gift card, né? É um cartão que joga num videogame lá. Tem um número lá, um videogame meio elevado já, meio recente, não é um mais antigo, não. Porque antigamente a gente comprava CD para ele jogar, né? Hoje é outra coisa. Aí ele disse que queria um gift card, eu entendi, um bife de carne. Aí eu falei, um bife de carne? E ele pediu um fone, mas o fone não é esse normal, não. É um fone que tem o microfone, porque ele fala, né, enquanto joga. Então, o microfone eu entendi. Mas esse eu entendia bife de carne, né? Aí, quando chegou, aí não era tão baratinho esse fone, mas mamãe deu o dinheiro que deu para o gift card e eu comprei esse microfone, né? Então, assim, são nossos filhos, né, que pedem, nossos netos. A gente que é humano, não tem muitas posses, a gente dá, e o Espírito Santo Deus está disposto a dar boas dádivas aos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se a gente que é mãe e pai, você dá o que pode e o que não pode ao seu filho. Imagine Deus que se não dará o Espírito Santo. Então, qual é o segredo de ter o Espírito Santo? Pedir? Pedir. É difícil? Não, Não. não é difícil. Agora é pedir e pedir com a fé minúscula que a gente tem de um grão de mostarda, né? Menor que o grão de mostarda. Menor, né? Porque eu tive uma passagem meio ruim, eu achei até que o Espírito Santo tinha se Mostarda. afastado de mim.
E eu estava mal, eu estava achando assim que Deus não estava me ouvindo, não sentia mais a presença de Deus, estava mal. Aí sábado eu fui para a igreja. Aí quando eu cheguei lá na igreja, o pastor que me pregou falou que estava brigando, que o ano passado tinha brigado com Deus, achou que Deus não estava com ele, que o Espírito Santo tinha se retirado, falou que ia desistir, que não ia mais ser pastor e tal. Eu falei assim, oxe, tem gente que pensa a mesma coisa que eu, tem gente que fica brigando com Deus, eu pensei que eu estava tão errada. Aí ele disse que um menino, um rapazinho que a gente tem os desbravadores aqui, né? Na Igreja Adventista tem uns clubes de adolescentes. Aí o menino disse, pastor, vamos ali fazer uma visita? Aí foi com ele. Quando chegou no carro, aí ele disse, pastor, eu trouxe uma música para o senhor ouvir. Deus mandou o senhor ouvir essa música. Sim. Aí ele disse, eu estou de mal com Deus, ele não mandou nada. Aí ele disse, pastor, Deus mandou o senhor ouvir essa música. Aí ele ouviu. Ele ouviu 3 vezes essa música, não aguentou, começou a chorar. Quando chegou em casa, teve uma conversa com Deus. A música dizia assim: quem mandou largar a rede? Você já ouviu essa? É assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No meio da tua vergonha eu vou te honrar, né? É aquela história de Pedro, né? Que Pedro disse que Não, não ia é. mais pescar. Aí Jesus chegou e disse: joga a rede do outro lado. Ele, eu já pesquei a noite inteira, não pesquei nada, aliás. Aí, mas sob tuas ordens lançarei a rede. E Pedro jogou a rede ao mar e foram tantos peixes Aí, que rompiam as redes, né? isso aí eu escutei Dave falando, o pastor Dave falando exatamente isso aí. Ele disse, entenda o seguinte, gente, quando você vê e se acha bonito, nossa, como o Pedro foi ouvido. Não, ele foi sarcástico. Disse, olha, você Foi. tá errada, a culpa é tua, viu? Mas É. o quê? Que realmente alguém tinha que me explicar de uma coisa, porque eu achei. E assim, como eu creio muito no Senhor, eu vou lá e vou jogar. Mas não, eu vou jogar só para você mostrar que você tá Que você tem. Porque nessa época eles não se conheciam ainda, né? Que foi quando Jesus foi chamar ele para ser pescador de homens. Então ele quis dizer assim: você está aí na praia, um monte de gente lhe ouvindo. E Jesus disse: deixa eu ir no seu barco, vamos lá para longe. E o povo na areia, né, da praia, e Jesus mais longe pregando. Aí Jesus pegou, disse, terminou de falar, disse, quantos peixes pegaram? Nenhum. Pois joga para o outro lado. Então ele foi sarcástico, né? Você aí só sabe falar, você não tem ação, né? Mais ou menos isso. Você não conhece do que eu conheço, eu que sou o pescador. E de dia não se pesca, porque de dia o peixe vê a rede. Porque de noite o peixe vem porque ele não vê a rede. Então ele se embaraça e entra. Já de dia, água clara, era um lago, né? Que a gente chamava mar, mas era um lago. Então o peixe viria, ele viria a rede, olharia, veria e não iria. Então Pedro foi bem sarcástico, achou que jamais aconteceria. E o que aconteceu, um milagre. E o melhor de tudo é que quando ele está cheio de peixe, Jesus diz, vem, segue-me, e ele deixa as redes cheias de peixe. Porque era muito fácil seguir alguém se não tivesse peixe. Eu não tenho nada mesmo, eu vou. Mas depois que ele ficou tipo rico, que conseguiu o peixe que dava para manter a família, vender e tudo, agora você vem e me segue, deixa o peixe aí. mesmo. Né? Então, assim, isso é fé, né? Isso é fé. E é bonito porque, por mais ruim que a gente seja, por mais sarcástico que Pedro foi, né? Por mais desacreditado que a gente esteja em Deus, com a falta de fé, se for menor do que um grão de mostarda, o que a gente pedir, ele vai fazer. Então, esse estudo sobre o Espírito Santo é um dos estudos mais emocionantes que eu acho, porque você sabe que o Espírito Santo está aí com você nesse momento, né? E se você quiser ouvir essa música, o nome dela é Não Pare. Não. Não pare.
certo? E você se emociona. É uma cantora evangélica, eu esqueci o nome dela agora. Mas é uma das próximas músicas que eu vou gravar, que eu vou aprender. Escrevi aqui o nome dela e vou assistir. Vou ouvi-la, quer dizer. Aide, Eu acho que daqui para ser. muito Pois obrigada. obrigada também pela atenção, obrigada por ser minha melhor aluna, ser a minha melhor aluna, porque você entende e você se deslumbra, sabe, com a Bíblia. Então, ver seu olho brilhar, ver você se deslumbrar com as verdades que você está aprendendo, é a minha maior gratificação. Ai, que bom. Eu agradeço Verdade. muito a você por estar me ensinando, né? E de pegar o evangelho, é justamente o que você está fazendo hoje e me ensinando, assim, que antes eu era arrogante, que nada. Eu já sabia das coisas e hoje eu vejo quão pequena eu sou e como tem muita coisa a aprender. Muito, muito, muito mesmo. Então, obrigada. Muito bom a vida, né? Beijo, tchauzinho. Pois um beijo e muito obrigada. E vê se você consegue